Hoje nós estamos aqui recomeçando o terceiro episódio do nosso podcast Implantomedcast, com dúvidas e casos extraídos aqui da doutora Sheila Mendes Batista, especialista em implante, prótese e bucomaxilo. Vamos começar nossa pergunta agora, a primeira com a doutora Sheila. Doutora Sheila, tem uma pergunta aqui que na internet a gente tem visto muitas pessoas com dúvidas, e é uma pergunta que eu também não faço a menor ideia se existe ou não. E a pergunta é, implante sem parafuso existe? Implante sem parafuso, não. Não existe o implante dentário sem parafuso, porque a gente precisa da estrutura que era a raiz e essa estrutura é um parafuso. E ele é oco, por dentro dele passa um parafuso para que a gente parafuse o dente. Então é um sistema de parafusamento. Então esse tipo de implante sem parafuso existem, mas são os adesivos, né? E os implantes com hormônio, mas para a boca somente com parafuso. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Existe implante dentário sem corte de bisturi. Existem os implantes cerâmicos para aquelas pessoas que não podem colocar metal no seu corpo. Então, aproveitando aqui o gancho dos implantes sem corte, uma outra pergunta que as pessoas fazem muito na internet, que eu tenho observado. Quanto tempo leva de repouso quando ela faz um implante dentário? Quanto tempo precisa de repouso? Hoje, pela tecnologia que a gente usa, o paciente faz no máximo 48 horas de repouso, mas não é aquele repouso absoluto, né? Porque se o caso dele for indicado, a gente vai fazer um implante dentário sem corte de bisturi. Se o caso dele for uma extração e um implante imediato, eu geralmente peço para ele ficar aí uns 2 dias mais quieto. Vai depender da cirurgia. Mas geralmente 90% das nossas cirurgias, o tempo de repouso é bem reduzido e o paciente pode fazer essa cirurgia sexta-feira e segunda-feira voltar a trabalhar normalmente. Agora, eu queria falar também, abordar também, se existe algum caso, ou existiu em algum momento dentro da sua experiência, de pessoas, de pacientes que não fizeram repouso e como que ficaram depois? Tem algum caso que possa relatar para a gente? Bem, eu geralmente quando eu faço uma cirurgia, eu costumo, quando é final de semana, ligar para o paciente ou mandar uma mensagem para ver como é que o paciente está. E eu operei esse paciente na sexta de manhã. Quando foi sábado, eu liguei para ele, estava um barulho, ele estava num churrasco, numa festa. Então eu falei, olha, eu te falei para fazer repouso. Aí ele, não, eu tô aqui no churrasco, mas já tô voltando para casa, não comi nada. E geralmente, se há alguma complicação na cirurgia, geralmente é 48 horas após a cirurgia. Então, por isso que é importante esses 2 dias o paciente ficar mais sossegado de repouso, né? Então, ele precisa repousar para que no terceiro dia esteja tudo bem. Porque o que pode ocorrer se o paciente não fizer um repouso, não fazer a dieta que a gente geralmente costuma indicar líquida e pastosa? Pode haver um inchaço, um incômodo maior, tá? Então, mais ou menos, basicamente é isso. Mas lembrando que hoje a cirurgia de implante, ela deixou de ser uma cirurgia agressiva, com o avanço das brocas, da tecnologia, tá? Uma extração dentária é muito mais agressiva que colocar implante dentário. O implante dentário, ele pode ser colocado, o dente pode ser colocado após o implante dentário? Quanto tempo leva para colocar esse dente? Gente, geralmente, quando o osso é bom, o osso é de qualidade, um osso muito duro, podemos colocar o implante dentário e no mesmo dia colocar um dente provisório para você sair lá do consultório com dentes, tá? Claro que se for uma área estética, nós não vamos deixar em momento nenhum você sem dente. O que a gente vai fazer? Se não poder colocar o peso do dente imediato em cima do implante, nós vamos fazer uma prótese suspensa, ok? Então, lembrando que você nunca sairá sem dente do consultório em áreas estéticas que aparecem quando você sorri.
Mas hoje o que a gente faz? Fazemos tudo para dar a tal famosa carga imediata. Então a gente tem tecnologia, tem os pulos do gato com um dentista muito experiente, ele vai saber fazer uma sequência de brocas para que você consiga alcançar essa carga imediata. Tem implantes hoje que já preconizam no formato dele, cônico, com travamento, para travar mais rápido. Então, são uma série de conhecimentos que vão levar a ter carga imediata. Vai ser possível realizar a carga imediata? Bom, geralmente 80% dos meus casos hoje eu faço carga imediata, implante e dente imediatamente após a cirurgia. Essa foi uma outra pergunta que fizeram também na internet sobre carga imediata, mas eu acho que já esclareceu a dúvida com o seu esclarecimento aqui. Como eu gostaria de explicar aqui, é como se você fosse colocar um parafuso numa parede para pendurar um quadro. Se essa parede tem um cimento muito duro, firme, você pode pendurar esse parafuso, né? E ele vai ficar ali travado e você pode botar um peso ali. Mas se você vai furar essa parede e ela tem mais areia do que cimento, você vai ficar inseguro de pendurar esse quadro, porque pode cair o parafuso. É o mesmo sistema de resistência e travamento na sua boca com relação ao osso. Nós temos 4 tipos de osso na natureza. Então, qual é o seu tipo de osso? Eu respondo se você souber se vai dar carga imediata ou não. É por isso que carga imediata vai depender da qualidade óssea. Olha, tem uma outra pergunta que já é tão batida, mas as pessoas insistem em querer saber. Como é feito o implante dentário? Se puder explicar para o nosso espectador o passo a passo, seria ótimo. Bom, inicialmente você vai me procurar para recolocar dentes que você perdeu. Então eu vou avaliar o quê? Área de dente e área de osso. Tudo isso é feito com um exame clínico, né? Nós vamos entender se você é um paciente apto a colocar implantes, está em boas condições de saúde. Passando essa avaliação, vamos pedir as radiografias, tá? E vamos avaliar quantos implantes nós vamos colocar naquela área. Não necessariamente para cada dente perdido um implante. O ideal seria isso para que você passe o fio dental e fique todos os dentes separados. Mas isso vai ser avaliado se você tem ou não osso para colocar dente a dente. Cada dente perdido, um implante. Isso vai depender. Vamos estudar região, tamanho, área e planejar. E na outra consulta você já vai operar, tá? Então é basicamente assim 2 consultas para a gente conseguir estabelecer já o planejamento cirúrgico e marcar a cirurgia. Olha, esse gancho aqui eu vou aproveitar para fazer essa pergunta também, muito bacana. Quantos implantes precisa colocar para sustentar uma prótese, se a pessoa precisar de todos os dentes? Olha, geralmente, se a pessoa usa uma dentadura, ela vai precisar de 4 a 6 implantes. Como é feito esse cálculo? Nós vamos calcular o tamanho daquela boca, tá? E aonde está o osso, tá? Porque quem vai determinar onde eu posso colocar o implante é onde está o osso. Então vamos entender assim, ó, de 4 a 6 implantes, e aí a gente vai fazer uma avaliação geral com software, um programa de computador, onde a gente pode colocar implante, onde a inclinação, sempre buscando evitar fazer enxerto ósseo. Então a gente vai buscar aonde você tem mais largura, mais altura, planejar tudo isso para que você não precise fazer enxertos ósseos. Então, geralmente, para sair da dentadura, 4 a 6 implantes. Tá, e como é que as pessoas se sentem quando chega lá na sua clínica com dentadura e sai sem a dentadura, mas com o implante colocado e joga aquela dentadura fora? Qual é o sentimento que a senhora percebe nos olhos dessas pessoas? Geralmente a gente costuma brincar que no dia que eu vou colocar a prótese fixa sobre implante, eu já faço o videozinho dele jogando com vontade aquela dentadura fora. A dentadura, gente, ela carrega uma história de vida desse paciente. Muitas das vezes ele lembra de quando ele extraiu esses dentes, geralmente foram situações muito traumáticas, situações de dor, situações de dificuldade financeira, né? Porque
muitos falam assim, eu ia ao dentista, sentia um pouquinho de dor e o dentista já arrancava, não tinha dinheiro para fazer canal, tratamento. E assim ele sente aquela perda que houve, né? Aquela mutilação. E quando ele pode devolver todos os dentes fixos, isso é libertador. E eu falo que o tratamento com implantes dentários ele traz muito mais benefício para o pessoal da pessoa. Ela fica mais com autoestima elevada, o paciente se sente mais seguro. Então, realmente, para mim é uma satisfação poder transformar a vida das pessoas, realizando esse trabalho tão bonito que é reabilitar, trazer de volta um novo sorriso.